Fala, povo de Deus, turma memorável. Chegamos ao dia 19 do nosso grupo de leitura compartilhada e o livro O que é um membro de igreja saudável. No dia 19 o autor vai tratar sobre o discípulo que cresce. Disparado é o capítulo que eu mais gostei desse livro e eu gosto de compartilhar aquilo que eu aprendo, aquilo que eu entendo através das literaturas. E hoje eu vou compartilhar aqui alguns pontos que o autor trouxe para a gente meditar, mas eu desafio você a ler e reler esse capítulo, porque de fato tem muito a acrescentar na nossa caminhada. Ele fala o seguinte, começa falando: o membro de igreja saudável é um discípulo que cresce. Ele fala: quando os cristãos não crescem. Aí ele vai fazer um comentário rápido que eu gostaria de compartilhar com você também. Isso é uma especulação de minha parte, do autor, mas também o problema mais crônico das igrejas e dos cristãos hoje em dia seja a falta de crescimento espiritual consistente e do progresso no discipulado. Já é uma denúncia muito grave e aí eu estou com ele nesse sentido. Todos nós conhecemos cristãos que confessam a fé e o arrependimento, mas infelizmente admitem que não crescem como deveria, que não têm crescido o suficiente e o necessário. A partir daqui ele faz alguns comentários, eu diria que denúncias graves, sérias, que cabe à nossa reflexão. Inclusive eu compartilhei nos grupos de WhatsApp para a gente refletir um pouco do que ele tem falado, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu quero que você vá lá ler o livro, tá bom? Outro ponto crítico que ele fala, e aí eu destaquei aqui, ó, essa partezinha aqui, que é sobre o problema em nossas opiniões sobre o crescimento. Aí eu fiz algum destaque para que a gente possa perceber, estudar, analisar também o que ele vai falar. Porém, eu quero compartilhar com você algo mais na frente, quando ele vai falar o problema na nossa maneira de pensar que impede o crescimento nosso como membro e da igreja. Nosso pensamento em relação à piedade, ao discipulado, à comunhão. Aí ele vai pontuar, por exemplo, um dos motivos, um dos problemas é a armadilha do desempenho. Porque a nossa ideia de crescimento espiritual pode ser influenciado pela mentalidade de estatística. Isso é normal em todas as igrejas. Isso é normal na cabeça dos cristãos. Nós fomos influenciados, nós fomos desafiados, encorajados a olhar para os números. Tem igrejas com metas de membros para serem discipulados. Eu preciso discipular 30 membros esse ano. Eu preciso batizar 60 membros esse ano. E por aí vai. Isso é um problema. A armadilha dos números. Segundo, julgando pelos padrões errados. Imagina isso, ajoelhados para orar diante de Deus e ao mesmo tempo julgando e denunciando o irmão que orava à sua direita. Lembra daquela parábola de Jesus? Naquela parte onde ele fala do fariseu que fica orando e fica falando a Deus dos seus méritos, enquanto que o outro chega de joelho, o outro chega arrasado, destruído, entregando as suas falhas para Deus. Pois é, quando eu começo a olhar para o outro e formo um modelo, um padrão e começo a julgar as pessoas dentro desse padrão, impede que eu cresça espiritualmente, porque o crescimento em piedade não está dentro de padrões. 3. Dependendo do poder ou do esforço pessoal. Lembra do fariseu? Que achava que pelo que ele fazia, dava dízimo, isso e aquilo, orava 3 vezes, achava que já era o suficiente? Pois é. Mas um problema é que nós dependemos do nosso esforço pessoal para crescermos espiritualmente. Mas o esforço pessoal não é a fonte de crescimento. E aí eu finalizo esse ponto, finalizo essa participação do dia 19, voltaremos no dia 20, obviamente, para falar sobre o crescimento que desejamos ver, mas eu finalizo o dia 19 dizendo o seguinte: portanto, o crescimento bíblico não deve ser confundido com desempenho exterior, nem avaliado por usarmos os outros como o nosso padrão. Em última análise, o crescimento não depende do nosso esforço para as realizações. Então, o que é o crescimento como um membro? Então, o que é pelo amor de Deus. Então, o que é o crescimento e como um membro de igreja saudável busca? É o que nós vamos falar no próximo vídeo, no dia 20, vamos conversar sobre isso, tá? Mas atentem bem,
é preciso acontecer o crescimento do discípulo, do membro memorável, do membro saudável. É preciso que isso aconteça. Porém, cuidado com esses probleminhas que nós conversamos no vídeo de hoje, tá? Algumas armadilhas, querer forçar o crescimento pelos nossos esforços, querer moldar as pessoas pelos nossos padrões, tudo isso que a gente conversou nesse vídeo, evitemos e vamos crescer de forma saudável. Pense nisso, fique na paz de Cristo e seja memorável sempre. Valeu!